Quantas vezes você ouviu que 90 minutos no Santiago Bernabéu são muito longos? O Real Madrid trata de não deixar essa frase ser esquecida, ainda mais quando falamos de Champions League. Nessa quarta-feira 8, mais um episódio para comprovar que esse termo realmente existe, e sendo eliminado pelo Bayern de Munique até então, aos 42 minutos do segundo tempo, o gigante espanhol marcou duas vezes em 3 minutos, ambas pelos pés do contestado Rossello. Não deu mais tempo para nada, e a 18ª final de Liga dos Campeões foi garantida para aquele que já venceu 14 vezes. Para celebrar ou para alguns lamentar, mais uma remontada histórica. Na verdade, já foram até 5 vezes que o Real provou que os jogos na sua casa parecem ter muito mais tempo que uma partida normal de futebol. Que a relação entre Real e Champions é algo impressionante e arrebatador, todos já sabem. Mas o que falar da trajetória de Carlo Ancelotti na maior competição de clubes do mundo? Nessa quarta-feira 8, o técnico italiano fez história mais uma vez e ampliou um recorde que já pertencia a ele. Com a vitória de virada do clube merengue sobre o Bayern de Munique por 2-1, o comandante madridista conquistou vaga para sua sexta final de Champions, se tornando o primeiro treinador a alcançar tal número. Vencedor nato, Ancelotti tem 3 finais de Champions à frente do Real Madrid em 2014, 22 e 24 e 3 no comando do Milan em 2003, 2005 e 2007. No quesito títulos, o técnico de 64 anos também lidera. São 4 taças para o italiano. Vale destacar ainda que o ex-volante venceu a orelhuda em 2 oportunidades como jogador, ambas pelos rossoneri, um bicampeonato em 89 e 1990. E os feitos do italiano não param por aí. Ancelotti é o técnico com mais jogos e vitórias na Champions. Em 203 partidas, Don Carlo obteve 115 triunfos. Ele é maior que Marcelo Lippi, Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jürgen Klopp e Miguel Muñoz, ambas com 4 finais, tendo 6 finais em Champions em toda a história. O homem tem estrela, já que retornou ao Real em junho de 21, 8 anos após sua primeira passagem no clube. Chegando para substituir Zinedine Zidane, mesmo com desconfiança, Ancelotti provou que ainda tinha um molho. O novo vínculo de Ancelotti com o Real vai até junho de 26. Na atual temporada, o clube merengue garantiu antecipadamente o título de La Liga. Agora vai em busca do seu 15º troféu de Liga dos Campeões. E é claro que se estamos falando do Carleto, temos que falar do brasileiro. Um dos principais atacantes brasileiros do mundo, o Vini teve grande atuação justamente nessa exibição fantástica. E após a partida dessa quarta, jornalistas exaltaram o jogador de apenas 23 anos, que já parece até ter mais de 30, mas não em estar lento, não, em si em ser eficiente e experiente com a bola nos pés. O Vini fez um grande jogo e teve chances de marcar gols na partida, mas esbarrou nas grandes defesas de Manuel Neuer. Na atual temporada, o atacante soma 21 gols e 9 assistências em 36 partidas. O jogador já soma 11 títulos pelo time espanhol, e coube ao zagueiro Matthijs de Ligt a ingrata missão de marcar ninguém menos que ele. O time bávaro acabou perdendo, e mesmo após a dolorosa queda, o defensor alemão fez questão de rasgar muitos elogios ao atacante brasileiro. Ele é um jogador incrível, para mim ele é talvez o melhor do mundo. Ele é extremamente rápido e extremamente bom com a bola. Ele pode marcar gols em 1 contra 1, um dos melhores jogadores de todo mundo. Então eu tinha que ser muito afiado e muito concentrado. O que eu digo é que ele é um jogador incrivelmente bom, disse De Ligt à ESPN. Herói da classificação merengue, Rossello também se rendeu ao companheiro. Vini vai ganhar a bola de ouro. Ele é super importante pra gente, desequilíbrio dos adversários é muito decisivo. Quando está em um bom dia, ele é o melhor. Hoje também, uma atuação incrível contra a zaga do Bayern. Eu só joguei 10 minutos, mas ele ficou 90, e o que ele conseguiu fazer foi fundamental. Destacou o atacante, autor dos 2 gols do Real nessa mesma partida. Pois é, e a notável atuação do atacante foi muito elogiada não somente pelos jogadores, como também pela imprensa espanhola. Segundo o jornal AS, o brasileiro foi um pesadelo para a equipe alemã, apesar de não ter marcado. Em suas 3 finalizações, ele viu o goleiro Neuer fazer defesas espetaculares. O diário AS escreveu: ele é incontrolável, é imperial, falem o que quiserem, mas desde o apito final, ele começou a driblar e criar chances de gol sem parar. E com sua insistência nas jogadas pela esquerda, foi o pesadelo de Kimmich e De Ligt, superando os rivais com relativa facilidade durante o jogo. No segundo tempo, ele parecia o diabo em campo. O Real Madrid foi puro Vinícius até que surgiu o Rossello. Também de Madrid, o jornal Marca deu nota 8,5, altíssima para os seus padrões, para a partida do Malvadeza. Na etapa complementar, ele foi simplesmente imparável, exaltou o jornal. Até mesmo o jornal catalão Sport, sempre muito crítico com Vini, bateu palmas para sua grande partida, dando a ele uma nota 7.
Desde a sua primeira jogada da partida, ele mostrou que seria o grande nome do jogo. O Real Madrid provou ser simplesmente imortal, e aqueles que duvidarem do Real vão realmente ter muita dor de cotovelo. O time tá merecendo as honrarias muito por conta da sua grande qualidade técnica, bem como também a simples maneira de conseguir passar por diversos obstáculos sem parecer que ambos são dificultosos, ou ao menos difíceis como for. O atacante alemão Thomas Müller também fez questão de exaltar Vini Júnior em conferência pós-partida. Como eu havia falado antes, Vinícius é um perigo. Sabíamos bem que a qualquer momento ele poderia ser letal. Nós como clube sabíamos da importância de chegarmos a uma final continental. Teríamos inclusive a chance de protagonizar um clássico e tanto, mas eles foram competentes ao final, apesar também de mencionar erros gritantes que acabaram nos afetando, como aquele que vocês viram. Não existe finalizar um jogo assim. Tínhamos a chance do empate e ela foi nos tirada. Ainda assim, há muita competência no trabalho do rival, e eles também passaram com méritos. Nosso técnico havia alertado do perigo que Vinícius poderia ocasionar. Ele merece todas as honrarias que está recebendo nesse momento, finalizou o Müller, pois o erro que o Müller se refere é justamente no fim do jogo, quando o De Ligt supostamente empataria e o juiz acabou apitando uma irregularidade, um impedimento que não aconteceu. Isso inclusive gerou muita polêmica justamente após o apito final. Mas fato é fato que o Real consolidou, antes mesmo dessa irregularidade, a sua classificação com mérito. Não há dúvida disso. Mas voltamos a colocar o maior time do mundo em outra final com muito trabalho em equipe, né? Eu falei em todas as entrevistas que é o prêmio de Thibaut, é o prêmio do Militão, é o prêmio do Alaba, que estão machucados toda a temporada, e a gente tinha que coroar eles com ir a Londres para que eles pudessem trabalhar bastante. Todos os dias a gente falava, trabalham que vocês vão estar de volta na final com a gente. E hoje jogamos por eles, jogamos por nossa família, jogamos pelo Bernabéu e jogamos por essa camiseta que sempre volta a fazer coisas incríveis. A camiseta faz, mas quem tá em campo faz também. Tu foi escolhido hoje o melhor jogador em campo. O Bayern não fez o propósito, não conseguiu segurar e viu o Real Madrid ressurgir como uma fênix. Mais do que isso, sabe o que é incrível? Simplesmente o ressurgimento de heróis que parecem ser improváveis. É até curioso porque a gente já falou aqui no vídeo anterior do canal que Joselu era um dos nomes já cotados para a lista de dispensas do Real. Ele que foi contratado do Espanhol, sendo muitas vezes criticado por não ter o mesmo nível dos demais atacantes, era muito julgado quando sempre Florentino Pérez o colocava em campo. Por mais que centroavante, o Real nunca precisou dele durante toda a temporada. Os papéis que sempre eram incumbidos para Vini Júnior, Rodrigo, até Bellingham e outros jogadores, sempre surtia muito mais efeito do que quando o Ancelotti colocava Joselu. Só que do nada as coisas acabam mudando. O efeito borboleta gira e gira bem. E do nada Joselu virou herói. Fez gols simplesmente inacreditáveis. Um oportunismo raramente visto para um atacante que sofreu tanto com a bola como Joselu sofreu durante toda a sua trajetória no clube. É muito bacana toda essa reviravolta que o futebol causa, principalmente os efeitos adversos que mudam completamente o rumo do jogo. Mas muito mais que isso, devemos reconhecer a partida de outro mundo do Vini Júnior. É impressionante como esse moleque raramente sentiu o peso de jogos grandes desde que vestiu a camisa do Real. Você pode falar que o cara teve problemas de adaptação, você pode até falar que o Vini em muitos momentos pecou em finalização e tudo mais, mas desde a Champions 2021, desde o momento que o Vini foi acionado para jogos grandes, ele não sente a pressão. E
mesmo quando o Real estava simplesmente perdido, com algumas substituições controversas por lado do Ancelotti, que para muitos acabou errando quando, por exemplo, tirou jogadores como Rodrigo e Valverde. Pois é, o Vini seguiu em campo e como camisa 7, lembrando os grandes camisa 7, fez a magia acontecer de novo, novamente melhor em campo. Quer dizer, na verdade, vamos dar um desconto porque o Roselu definiu a partida, mas em jogo jogado não há comparação. Vini destruiu do primeiro ao último minuto. Não dá pra dizer, por exemplo, que outros jogadores não sentiram a mística e o peso do cara. Kimmich, por exemplo, ficou simplesmente desnorteado. O que Vinícius fez foi simplesmente espetacular, praticamente amedrontador, e é surreal como a mística do Real consegue sempre ser acionada em momentos importantes, momentos-chave em que se precisa ter muito mais do que simplesmente um bom futebol jogado. Tem que saber jogar a competição, e de saber jogar esses caras sabem muito mais do que qualquer outra pessoa, ou na verdade do que qualquer outro time. Thomas Tuchel, você foi avisado. Era a última oportunidade do Bayern de tentar algo grande, ou pelo menos de conseguir um título nessa temporada que ficou em frangalhos. E é até curioso porque Vini Júnior acaba causando uma crise ontológica em parte dos brasileiros que não necessariamente torcem pro Real Madrid, mas acabam torcendo por ele. Como lidar com o ímpeto de até torcer contra o Real Madrid, que é simplesmente a equipe mais dominante, e ao mesmo tempo torcer a favor dele para que ele continue destruindo como ele tá destruindo. É simplesmente um paradoxo brutal. E na verdade, mais brutal que isso tudo é ver a atuação gigantesca do Vini Malvado. Justamente nesse jogo, teve 2 passes decisivos, uma grande chance de jogo criada, 5 finalizações com 3 no gol, 20 de 25 passes certos, 7 de 12 dribles certos, 2 faltas sofridas e nota SofaScore 7.8. Não dá pra dizer que essa atuação do Vini e esse nivelamento de atitude não colocam na credibilização de ser de fato o melhor jogador do mundo. E você, achou justa essa classificação do Real? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefut, obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!